Se quarta-feira deu problema com um algoz que já vem sendo, que é o Atlético Goianiense, hoje é dia de pelo menos exterminar esse, né? O Fluminense vai enfrentar o América Mineiro de Wagner Mancini. O jogo é hoje, no Maracanã. E tudo que você precisa saber, inclusive sobre essa piada que eu fiz aqui no início, sobre esse fato, Wagner Mancini versus Fluminense, você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Você se inscreve aqui no canal se você gostar aqui do Raiz Tricolor. Não esquece também de utilizar o link aqui embaixo da Bet7k. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre eles, mas usa o link aqui embaixo para poder fazer a sua aposta. O jogo de hoje é como eu falei, entre Fluminense e América Mineiro. Jogo das 6 da tarde, às 18 horas, jogo exclusivo do Premier. E bem, é o 25º jogo entre Fluminense e América Mineiro. São 9 vitórias nossas, 9 empates e 6 vitórias do América. Sendo que eles nunca venceram no Maracanã contra a gente. A única derrota que a gente teve como mandante foi no Engenhão, lá bem lá atrás em 2011. Inclusive, desde esse jogo de 2011 pra cá, foram 3 jogos com a gente como mandante. Jogo no Kleber Andrade, jogo no Maracanã decidindo a vida, enfim. E a gente venceu os 3 e não levou gols. Ou seja, o América Mineiro tá de boa, mas a gente vai falar ainda sobre o treinador do América Mineiro. Bem, vamos falar sobre o jogo? Mário Bittencourt já falou algumas vezes nos bastidores, eu já ouvi isso, muita gente ali em volta do futebol já ouviu isso também, que um time grande, é uma filosofia que ele tem, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que um time grande não pode perder 3 seguidas. De que isso se tornou até um mantra pra ele. E se você pegar no mandato inteiro ali de Mário Bittencourt, de fato isso só aconteceu 2 vezes. Uma delas com o Odair Hellmann lá atrás, e num pedaço bem separado, ele perde as 2, né, da final do Campeonato Carioca. E depois de quase um mês vai perder a estreia do Brasileirão pro Grêmio. Então são 3 derrotas seguidas, mas não são exatamente em sequência ali direto. E a outra é com o Roger Machado, perde pro Grêmio, pro Palmeiras e pro Criciúma. E logo depois é eliminado da Libertadores e é mandado embora. O que eu quero dizer com isso? Mário Bittencourt vai fazer de tudo, e a gente já viu isso acontecendo nessa temporada. Na outra vez em que a gente perdeu 2 seguidas, Juventude Flamengo Juventude, na verdade, ali no início de maio, no início do trabalho de Fernando Diniz. Isso vai ser feito de tudo, vai ser feito todo um clima para o Fluminense precisar ganhar a partida de hoje contra o América Mineiro. O clima esquentou depois do jogo contra o Atlético Goianiense, entre torcida e time, e clube, e treinador e tudo. E não foi só pelo roteiro bizarro, isso foi o maior dos fatores. O roteiro bizarro lá contra o Atlético Goianiense, de você ter aberto 2-0 e ter tomado a virada fora de casa para o vice-lanterna. Mas também porque foi só a segunda vez nesse ano, como eu falei, que a gente perdeu 2 seguidas. São poucas derrotas no ano. O Fluminense precisa, no jogo de hoje contra o América Mineiro, dar uma resposta. E até porque a rodada passada ligou um alerta. O Fluminense vinha muito na sua briguinha ali, só com o clubinho dos 5 times que olhavam pro Palmeiras e sonhavam um dia encontrar o Palmeiras no Brasileirão. E aí ficava Internacional, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense. Faltou um aí na conta. Internacional e Corinthians brincando ali de quem chegava em segundo e quem chegaria em sexto. O Atlético Mineiro chegou na briga, está perto da briga, inclusive, e vai ficar de olho nessa turma, justamente porque é ele que a gente tem que temer de ultrapassar e a gente perder essa vaga direta na Libertadores. A ameaça direta ao Fluminense é o Atlético Mineiro. A ameaça direta a Flamengo e Corinthians é o Atlético Mineiro. Só que os 2 já ganharam nesse sábado. O Atlético Paranaense perdeu no confronto direto com o Corinthians. O Fluminense caiu para 5º. Precisa de uma vitória para se restabelecer no campeonato. Em casa, o Fluminense precisa se impor. O América é um adversário que mereceu respeito dentro dos últimos dois. Acho que fora dos times grandes, é o time que fez aí grandes campanhas em 21 e 22, né? O Fortaleza fez em 21, foi mal no início de 22. O América Mineiro é um time bem consistente, tá fazendo outro grande segundo turno.
Mas é o América, Mineiro, no Maracanã. A gente tem que se impor e ir pra cima pra ganhar esse jogo. Como? Vamos falar agora no Bola em Campo. E a gente já começa falando sobre o retorno de Samuel Xavier. Exatamente. E inclusive tá aqui na tela, é uma das voltas. Mas vamos lá, essa é a provável escalação, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino e Manuel. Caio Paulista ou Cristiano? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. André, minha aposta é Caio Paulista, tá? Pra esse jogo. De que Diniz vai de Caio Paulista, né? Não é a minha opinião. André Martinelli, John Arias, Ganso e Natan. O Fluminense até nem tem tão se organizado tanto mais dessa maneira, né? Acaba se organizando um pouquinho mais com o John Arias caindo de um lado, o Natan caindo do outro, realmente não mais aquele 4-4-2 tradicional. Eu falei da volta de Samuel Xavier. Até que Calegari foi bem, não tem muito o que reclamar, de fato, da partida dele, não. Acho que ele inclusive, deve ter encarado aquela partida, deve encarar o resultado da partida do Atlético Goianiense, da sua própria atuação, como algo de bom, algo de positivo. Ele que vinha ficando de vez em quando fora dos relacionados, pra mim deve ter conquistado a vaga, deve ter chutado o Pineda de fato pra fora, porque mereceu. O Calegari mereceu ali se tornar uma peça importante do time de fato. Mas o Fluminense sentiu falta de Samuel Xavier. Pra mim, se você pescar aí o mês de setembro, outubro, a gente vai, talvez do meio de setembro pra frente. Se você descontar que Germancano faz tudo quanto é tipo de gol, Samuel Xavier é o melhor jogador do Fluminense desses últimos 5, 10 jogos. Então tem sido importante, de fato, pro Fluminense, é importante a volta dele. Retorna Manuel. E com isso, a gente espera que Nino volte a jogar bem de novo. Parte, eu acho que da atuação ruim de Nino contra o Atlético Goianiense também se deve ao fato de não ter Manuel por ali. Manuel, que pra mim é o melhor zagueiro do Fluminense no ano. E eleva um pouquinho o nível de Nino também. Espero que não haja expulsão. Vamos se comportar aí, galera. Né? Pelo amor de Deus. Caio Paulista e Matheus Martins também retornam ao time titular? Não sei, como diria aquele meme. Como eu falei, Cristiano vem flertando com a titularidade. Chegou a ser titular 2 vezes, ganhando posição, de fato. Será titular mesmo? De fato, não sei. Realmente não sei. Acredito eu, inclusive, a minha aposta é o Caio Paulista de volta ao time titular, de que Fernando Diniz fará isso. Ele até jogou ali decentemente nas partidas que entrou, não teve um mérito absurdo em nenhuma delas. Já quando a gente fala de Matheus Martins, esse vem na oscilação na parte de baixo, saiu notícia sobre venda dele nessa semana, enfim, ainda não confirmada, mas foi Natan que abraçou, participando bem no início da partida, participando de uma maneira relevante dos últimos 2 gols, dos 2 gols, né? Na verdade dos 3 gols até, mas principalmente dos 2 gols, do que foi anulado e do que valeu do Fluminense na partida contra o Atlético Goianiense. Acredito que Natan deve ser mantido sim como titular nessa partida. Eu fico preocupado com a estratégia do jogo, sendo bem sincero. Lá em BH, apesar da vergonha, né, daquele 0-0, com 1 a menos desde o início do jogo, eu via aquela partida sendo bem pior se fosse 11 contra 11. O América Mineiro era melhor do que o Fluminense, se mostrava numa estratégia muito boa para poder detonar o Fluminense. E dessa vez, Wagner Mancini deu uma entrevista dizendo que vai mudar peças, não vai repetir o time que ele jogou nas últimas partidas e nem o jeito de jogar. Ele vai mudar o jeito de jogar para pegar o Fluminense por causa de Fernando Diniz. Eu vou ler um trechinho do que ele falou, tá? Domingo a gente não consegue repetir a mesma equipe, talvez outros atletas vão fazer parte. Essa é a tônica do campeonato, é por isso que se forma um elenco, exatamente para que todos eles possam ajudar dentro da estratégia que foi montada para cada partida. Resumindo, não dá pra gente ter noção do que Wagner Mancini tá preparando pro jogo aqui do Maracanã. Uma coisa que dá pra gente ter noção é de que Wagner Mancini tem um histórico... O histórico recente de Wagner Mancini contra o Fluminense é piada, tá? Muita gente vai falar, pô, mas o histórico geral não é. Concordo. De fato, Wagner Mancini ficou uma sequência ali que ele não ganhava do Fluminense, tá? Ele perdeu treinando o Botafogo em 2014, ele perdeu treinando empatou treinando o Vitória, treinando a Chapecoense e de outras 2 vezes perdeu e a outra empatou também treinando Vitória, empatou 2 vezes treinando Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, ou seja, teve uma sequência ali que de fato ele não ganhava, tá bom, mas desde 2020 ele
ganhou a gente por 3-1 e eliminou da Copa do Brasil com o Atlético Goianiense. Ele enfiou 5-0 treinando o Corinthians. Ele ganhou ano passado da gente com o próprio América Mineiro por 1-0. Ganhou treinando o Grêmio na reta final do Brasileirão por 1-0. E nesse ano já não perdeu de novo, empatando 0-0 em Minas com o América Mineiro. Ou seja, são 5 jogos seguidos. O microfone chegou a dar problema, cara. Vamos passar. Esquece o assunto. Você já entendeu a estatística já. Esquece o assunto Wagner Mancini. Só fica de olho porque a odd lá na Bet7K tá botando o Fluminense favorito. 1,64 pagando pra vitória do Fluminense, 5,9 pro América Mineiro. Acho que eles não sabem da zica aí do Wagner Mancini. E eu espero que também não calculem pra próxima. Espero que a gente exote isso. Sempre bom lembrar também. Na verdade não é bom lembrar não, né? Mas é informação. Wagner Mancini era o treinador do Paulista de Jundiaí em 2005. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Nossa, como se tudo não pudesse ficar melhor, né? Leandro Pedro Voaden apita a partida. Eu não gosto dele, tá? Eu sempre dou o mesmo exemplo de Voaden e vou dar o exemplo de novo. Voaden foi apitar a Série C, porque já estava sendo muitas reclamações dele. Foi apitar a Série C, quartas de final, Náutico e Paysandu. Ele errou num lance bizarro a favor do Náutico contra o Paysandu de pênalti no último lance, que fez o Náutico subir. E ele voltou a apitar a Série A logo depois. Tipo, ele errou na Série C, o prêmio dele foi voltar a apitar a Série A. É horrível esse árbitro, tá? Agora, o VAR é o Pablo Ramon Pinheiro. Ele foi VAR em alguns jogos do Fluminense, a pré-despedida de Fred, né? O 4-0 no Corinthians. Mas o mais chamativo foi o 2-2 contra o Fortaleza, em que a gente teve um jogo extremamente difícil, com gols ali, pênalti, enfim, várias confusões, e que pra mim ele acertou em lances complicadíssimos. Então fica aí, pelo menos o VAR é interessante. O Voaden pode fazer como o Daronco lá contra o Atlético Goianiense, errar o quanto quiser, que o VAR irá te salvar. Salvar. Beleza? Entendido? Estarei no Maracanã hoje, a partir das 5 horas tem live aqui no Raiz Tricolor, um pouquinho mais cedo, a partir ali das 3h30 mais ou menos tem live no Canal 20, eu já estarei inclusive lá direto do Maracanã. Beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu!